Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Tainara e hoje eu vou sugerir a você 3 escritoras clássicas que eu acho que você deveria conhecer. Há várias escritoras incríveis ao redor do mundo, por isso é muito difícil fazer uma lista como essa, então eu me baseei basicamente nas minhas leituras preferidas. E em terceiro lugar dessa lista está Virginia Woolf, uma autora britânica que nasceu em Londres no ano de 1882 e faleceu em 1941. A Virginia Woolf é uma autora muito conhecida também aqui no Brasil e recentemente principalmente pelas várias relações que a obra dela e a obra de Clarice Lispector estão tendo. Vários pesquisadores, teóricos e até mesmo leitores encontram várias semelhanças entre a obra das duas. Eu já li vários livros das duas autoras e as duas considero magníficas e realmente há muita semelhança na obra delas, mas ao mesmo tempo de uma forma muito autêntica, principalmente pela forma como elas trabalham questões sociais referentes ao lugar da mulher. Da Virginia Woolf eu já li 3 livros e os 3 eu gostei bastante, que foram Mrs. Dalloway, Ao Farol. Também li o livro dela Profissões para Mulheres, que é um livro teórico bastante crítico, em que há uma reunião de ensaios, onde a Virginia Woolf trabalha várias questões também bastante feministas. Os 2 primeiros livros que eu mencionei são livros mais literários, são muito interessantes, trazem toda uma questão do debate sobre a crise existencial, enquanto o terceiro livro é um livro mais crítico, mais de ensaios, mais para trabalhar ali teoricamente. Porém, nada impede que você leia ele se você tiver curiosidade. É muito interessante e muito instigante também. Tem inclusive uma carta, na verdade uma série de cartas que a Virginia Woolf troca com outro escritor bastante famoso na época, em que ele dizia que as mulheres eram incapazes de escrever uma literatura à altura dos homens. E aí a Virginia Woolf vai responder ele e ele vai responder ela. Então vão ser várias cartas que são realmente reais e que estão lá no livro, por isso vale a pena conferir. E a segunda escritora dessa lista é a Emily Brontë, autora de O Morro dos Ventos Uivantes, que é com certeza um dos meus livros preferidos, não somente da autora, não somente das 3 escritoras dessa lista, mas de todos os livros do mundo. A Emily Brontë também foi uma escritora britânica. Ela nasceu em 1847 e faleceu em 1939. E uma curiosidade sobre ela é que ela tinha irmãs que também eram escritoras. Uma delas é a Charlotte Brontë, que escreveu Jane Eyre, que é outro livro também muito comentado, muito querido pelos leitores ao redor do mundo. Algo bastante interessante sobre a vida da Emily Brontë é que ela enfrentou vários problemas no que condiz as pessoas acreditarem que foi ela mesma quem escreveu o livro dela, O Morro dos Ventos Uivantes. Porque, para quem ainda não leu o livro, isso não é spoiler, é um livro que traz muita brutalidade, é um livro que vai trazer um amor que é muito profundo, que vai ocasionar vários problemas ao redor de todos os envolvidos. É um livro que vai ter possíveis fantasmas, é um livro que vai ter histórias de vingança, é um livro realmente bem pesado. Então imaginem, lá no ano de 1800 e alguma coisa, uma mulher escrever um livro desse, publicá-lo, de uma forma que ela tinha uma educação totalmente diferente das que as mulheres de hoje em dia têm, que ela era totalmente restringida ao lar, a mulher não tinha um espaço social tão grande. Ainda hoje não tem, então imagine naquele tempo, era realmente algo muito difícil. Então as pessoas duvidavam como que uma menina que morava em uma casa de família com as suas irmãs, que tinha uma vida totalmente caseira, poderia escrever um livro tão brutal como aquele. E até hoje ainda tem gente que duvida, tem gente que tem as suas desconfianças, mas que eu acredito que não são muito válidas, tendo em vista que as irmãs dela também eram escritoras. E em primeiríssimo lugar da minha lista, eu acho que vocês até já devem adivinhar, está a Agatha Christie, que também é uma escritora britânica. Por coincidência, as 3 dessa lista eram. A Agatha nasceu em 1890 e faleceu em 1976. Ela também é popularmente conhecida como a Dama do Crime, justamente porque toda a sua carreira literária foi ali na área de suspense, de investigação criminal, trazendo o nosso querido detetive Hercule Poirot e também a detetive Miss Marple, que são os principais, mas ainda temos outros, como o casal Tommy e Tuppence, a senhorita Oliver, e até mesmo alguns outros personagens que, dado o contexto ali, vão ter essa função de detetive. Não há um consenso muito claro em questão de quantos livros a Agatha Christie teria publicado, porque ela tem ali aproximadamente 80 romances, mas ela também escreveu vários contos que foram publicados, às vezes em um livro somente um conto, 2 contos, 3 contos. Então não se sabe ao certo ainda, ela também publicou peças teatrais, então é bem difícil calcular.
Outra coisa curiosa é que quando eu falo que às vezes tem alguns livros da Agatha Christie que tem 1 ou 2 contos, vocês podem até pensar que é estranho, porque contos têm uma extensão menor. No entanto, os contos de língua inglesa, eles são bem maiores, em geral, do que os nossos contos nacionais, como por exemplo os de Machado de Assis. Outra curiosidade sobre a Agatha Christie é que ela está no ranking dos 3 autores mais traduzidos e publicados e com livros mais vendidos ao redor do mundo. Ela está ao lado da Bíblia e de Shakespeare. Então, ainda que Sherlock Holmes seja o detetive mais famoso de toda a literatura policial, os livros mais famosos são os da Agatha Christie e não do Conan Doyle, que é o autor de Sherlock Holmes e que às vezes é até esquecido, trocam o nome do autor pelo personagem e ninguém lembra muito do Conan Doyle. A Agatha Christie também é muito famosa porque vários livros dela foram adaptados para o cinema e para o teatro. Seja como série, seja como filme, tem várias adaptações muito legais e que em breve eu também farei um vídeo aqui mostrando quais são as minhas preferidas. E é isso por hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa dica de 3 escritoras clássicas que eu considero incríveis. E quando eu digo clássicas, eu me refiro justamente a escritoras que tiveram um papel fundamental na literatura e que são, de certa forma, atemporais, porque elas escreveram há anos atrás, até mesmo séculos atrás, e mesmo ainda hoje, com tanto tempo de diferença, são muito lidas, pesquisadas, estudadas, e vale a pena lê-las sempre. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curti-lo, de se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito e de ativar as notificações, que aí sempre que eu postar um vídeo novo você será notificado.